Então, agora a gente vai receber a Denise, que vai falar da pandemia. Como é que é o título? A pandemia... A pandemia do tempo, no tempo da pandemia. Só o título eu já adorei. Muito, muito bonito, né? Eu acho que é esse tempo aí que a gente está vivendo e acho que você vai trazer grandes contribuições, como sempre, né? Para quem não conhece a Denise, gente, a Denise Jorge, ela é psicóloga, membro analista da SBPA, ela é doutora em psicologia social pela USP, São Paulo, e coordenadora do ARQUE, Núcleo de Psicologia Analítica de Jacareí. Ela é membro do grupo de Estética Social do Instituto de Psicologia da USP e professora em cursos de pós-graduação em Psicologia Analítica, inclusive no nosso, aqui, na nossa especialização Solares. Acho que travou. A conexão parece que da Denise caiu um pouquinho. Voltou. Sim. Oi. Acho que caiu um pouquinho aqui a minha conexão. Estão me ouvindo? Estamos. Fica à vontade. Então tá bom. Obrigada, eu quero agradecer muito o convite da Célia, da Simone, dos Solares aí. Eu pude estar com vocês aí na primeira turma, né, da especialização. Estou vendo até algumas pessoas aqui que estavam lá. E estou vendo o Zacarias aqui, que foi meu orientador quando eu fiz a especialização. Estão me ouvindo? Parece que está travando aqui. Estamos te ouvindo, Denise. Tá bom. A Acho imagem que foi só a imagem. O som está ok. Então tá bom. Bom, esse tema, o que eu vou trazer aqui hoje para essa conversa é um recorte da monografia que eu acabei de apresentar lá junto à SBPA, para a conclusão da minha formação. A monografia tem o título Na Afinação do Mundo, Música, Alimentação e Imaginação. Em breve vai estar disponível lá no site da SBPA, se alguém se interessar em acessar. Eu fiz um pequeno recorte aqui, porque lá eu faço uma associação ampla entre a aceleração do tempo e a voracidade, trazendo um pouco a questão das compulsões. E para a nossa conversa hoje, eu fiz um recorte, então, porque eu trago uma ideia lá de uma pandemia do tempo, né? E a escrita do meu texto, da monografia, foi atravessada. Eu estava escrevendo e nós fomos atravessados aí por essa pandemia, pela parada. Então, eu pude experimentar e falar sobre essa parada, né, que é o que nós todos estamos vivendo, e sincronicamente uma parada que eu tive na escrita da monografia. Eu estava escrevendo de vento em popa e parei 6 meses na escrita, não escrevi nenhuma linha, eu vou relatando isso lá. E foi aí que me veio essa ideia, né, de pensar numa pandemia do tempo e abordar a pandemia também. Então, nós vivemos tempos aí de intensa aceleração. Hoje, o mais importante se tornou ser veloz e fazer mais em menos tempo. O Gaston Bachelard traz a ideia de que agora não é mais o pequeno que come o grande, mas é o rápido que come o lento, né? Esses são os tempos em que a gente vive. Então, nós somos empurrados, né, com essa aceleração a devorar o mundo, engolindo os eventos, acumulando, em vez de transformá-los em experiência, em vez de dar valor psicológico a eles. E isso deixa a gente com um vazio, com falta de sentido, né, que tendem a nos levar aos excessos, aí para outra polaridade.
E essa vivência de uma relação com o tempo que não tem espaço para as pausas, para as paradas, para estar presente. A gente está sempre no futuro ou sempre no passado, né? A gente perde um pouco essa conexão aí com o tempo presente. E a gente acaba, nessa ânsia por devorar a tudo, sendo devorados. Então, a ideia hoje é refletir sobre essa relação entre a aceleração do tempo, a voracidade e a questão do significado, inseridos, então, nesse contexto atual da pandemia do coronavírus, na perspectiva da psicologia arquetípica. Então, eu vou embasar a nossa conversa em autores como James Hillman, teóricos como James Hillman, Rafael Lopes Pedraza, Patrícia Berry e Gustavo Barcelos, que é o representante que a gente tem maior e que traduz os livros, né, da psicologia arquetípica aqui no Brasil, né? E a ideia da psicologia arquetípica de ficar com a imagem, que nós possamos parar, né, diante das experiências, das imagens que se apresentam para nós, em vez de passar logo para a próxima, em vez de ir logo para a próxima experiência, o próximo trabalho, o próximo filme, o próximo livro, que a gente possa aprender a saborear aí, né, as nossas experiências e vivências. Eu começo o meu trabalho lá na monografia pensando na música, que é algo que tem um significado que é muito significativo aí na minha experiência de vida. E a música, ela tem a necessidade de pausas, ela é composta por silêncios também, né? Algo que é muito difícil para nós, tolerar o silêncio, tolerar a parada, tolerar as interrupções, né? E quando a gente busca a palavra tempo, né? Até fui brindada aí com o Gilberto Gil, com a Cris e o Tiago, trazendo aí, né, um trechinho do Gilberto Gil, que fala sobre o tempo, né? Mas a gente pode ir no Caetano, na música Tempo, 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 ele vai trazendo ali a ideia de um tempo, né, que é o senhor de todos os ritmos, e tem várias experiências aí, eu vou contando e vou trazendo aos poucos aqui também, vários momentos, vários cantores, né, várias composições que trazem aí o tempo, né. Muitas são, então, as expressões que envolvem a palavra tempo. A gente pode dizer determinada época ou ocasião, o tempo enquanto intervalo de tempo ou duração, como clima ou estação do ano, oportunidade, estado de humor, instante preciso de um movimento. Então, é muito comum nós ouvirmos expressões do tipo, não fique no tempo, você pode se resfriar. Ou, no tempo da minha mãe, ainda nem existia telefone celular. Quanto tempo de aula temos hoje? Então, são usos da palavra tempo, né, com diferentes significados aí. Nossa, o tempo voou hoje, acho que vamos dizer isso ao final do dia, porque está tudo tão gostoso, né? A gente ouve e isso nos mobiliza tanto. Fique esperto para não perder o tempo. É isso que eu tenho que fazer aqui agora, né? Porque eu tenho um tempo para poder fazer essa exposição aqui. Ou, esse compasso tem duração de 4 tempos, a gente diz lá na música, né? Eu moro aqui em Jacareí, perto de São Paulo, e às vezes as pessoas perguntam, é longe Jacareí de São Paulo? Bom, são 80 quilômetros, mas eu pergunto, você quer saber em tempo ou em quilômetros? Porque se a gente quer saber em duração de viagem, eu vou demorar, às vezes, 4 horas, já aconteceu, de pegar um trânsito intenso aí, né? Então, assim, essa diversidade de sentidos aí do termo tempo, né? Tem outras expressões aí, tempo real, né? Esse modo online, esse online virtual que a gente está usando tanto, né? Que nos permitiu, né, manter essa troca durante o tempo da pandemia aí. Tempo é dinheiro, tempo é vida, são expressões que a gente ouve aí
até antagônicas, né? O tempo é esse grande escultor, a gente pode dizer assim, né? Que a sua passagem vai trazendo a possibilidade de transformações, né? Então, a gente pode falar sobre referências ao tempo histórico, a história da humanidade, o tempo geológico, que vai mostrar a ação da passagem do tempo sobre a geografia do planeta, o tempo verbal, que mostra o momento da ação, e o tempo do inconsciente, aqui para nós, né, psicólogos, ou do campo psi, né, ou quando a gente se reflete sobre isso, a gente fala também sobre um tempo aí do inconsciente que é caro para nós, né, um termo aí. Ou fechou o tempo, né? A mulher chega em casa e fala, nossa, veio lá, né? O filho chega, veio a briga do pai com a mãe, uma discussão, fechou o tempo. Hoje, né? Está se referindo a um estado de humor aí, né? E na mitologia, né? O Zacarias falou também de manhã e deixou escrito, ou alguém colocou, acho que da fala dele, né? Que a função dos mitos é nos ensinar a lidar com o mundo e com as situações, né? Então a gente não poderia deixar de ir lá nos mitos, e a Cris e o Tiago já deram uma pincelada aí, né? Dos deuses que se referem ao tempo, são muitos, né? Porque na mitologia não há um único deus associado a um determinado tema ou mitema, né? São vários deuses, mas eu vou, na monografia, eu trouxe, passei por muitos deuses ali, mas eu vou ficar um pouco com o Cronos e com o Kairos aqui, e depois vou trazer o Pan. Então, o Cronos, ele na mitologia romana, conhecido como Saturno, né? E ele é da primeira geração dos deuses. Então, após ele ajudar sua mãe Gea a vingar-se de Urano, seu pai, cortando-lhe os testículos, ele se casou com a Reia, que era sua irmã, e assumiu o trono. E ele ouviu dos pais que ele poderia ser morto por um filho, né? Ser sucedido por um filho, o que é natural, né? Quando a gente pensa nos reis, né? A sucessão pelos príncipes herdeiros, pelos filhos aí, né? Mas ele ficou lá na literalidade, então ele decidiu engolir todos os seus filhos. Então, Cronos, o deus devorador. E aí, quando a gente associa com o tempo, né, especialmente o tempo em que vivemos, essa ideia de um tempo que nos devora, um tempo que nos consome, que exige de nós essa aceleração, essa produtividade, que eu vou falar um pouco mais no decorrer aí da nossa conversa sobre isso. Então, quando Urano já tinha engolido a Deméter, era Hades, Poseidon, Héstia, e a Reia estava para ter Zeus, né? Ela o escondeu na ilha de Creta e entregou uma pedra enrolada em cueros. E Cronos engoliu a pedra achando que estava engolindo Zeus. Zeus ficou protegido, cresceu, e quando ele se sentiu preparado, ele veio e destronou Cronos, e ele vomitou, ou devolveu ao mundo todos os filhos, que são os deuses que estão lá no Olimpo, né? Da mitologia grega. Zacarias aqui pode, de repente, me ajudar aí, trazendo, né, outros deuses de outras mitologias aí, que vai super enriquecer aqui a reflexão. Eu fiquei na mitologia grega, na minha reflexão. Então, quando a gente pensa nas origens da palavra tempo, a gente vê essa necessidade de marcar o tempo, né, que veio não crescendo aí na evolução, né, na história da humanidade, né? Os caçadores lá da era glacial, eles tinham uma necessidade de contar o tempo, mas eles contavam com os ciclos da Lua, né, com as fases da Lua, traçando, riscando, né, tracinhos nas cavernas, nas paredes, né, contando ossos, varetas. Então,
lá, essa marcação do tempo era uma questão de sobrevivência, porque eles tinham que prever qual era a melhor época de plantar, de colher, então eram os recursos que eles tinham. E os instrumentos mais antigos de medição de tempo eram construídos com água, media-se o tempo, a passagem do tempo com a água passando num determinado furo, ou areia, né, a ampulheta que a gente conhece, ou o tempo de... E depois, com o controle do tempo, se refinou o mecânico que veio, né? E a gente pode perceber, e com a Revolução Industrial, então, esses instrumentos de marcação do tempo, eles ficaram ainda mais apurados, porque a ideia era se produzir mais, né? O Taylorismo, a ideia de se produzir mais em menos tempo, a produção em massa aí, né? E a gente pode perceber o quanto o homem foi se afastando, a humanidade foi se afastando da natureza, né? Até para medir o tempo. A gente foi se afastando da natureza em nós e da natureza fora de nós, né? E aí, a partir da Revolução Industrial, especialmente, deu-se início a uma verdadeira cultura da pressa, iniciada lá nas fábricas, né? A gente estuda isso, a gente vê isso nos filmes, né? E aí resgatando a nossa história, né? E há também uma coisa interessante que as pessoas tendem a dizer, que o tempo hoje está passando mais... Os instrumentos, eles marcam o tempo do mesmo jeito, mas a nossa sensação é que passa muito rápido, né? Desde a época lá, né, da nossa infância, dos avós, dos bisavós, né? Tem um documentário bem interessante, Netflix, não sei se está ainda, brasileiro, esqueci a Adriana, esqueci o sobrenome dela, depois eu posso passar, da pessoa que produziu, e ela é a narradora do documentário, né? Chama-se Quanto Tempo o Tempo Tem. Então, foram entrevistados especialistas de diversas áreas aí do conhecimento, se eu não me engano, inclusive a Monja Coen, e que foram falando sobre essa experiência, né, de vivência do tempo. E também eles trazem essa necessidade, né, que muitas pessoas agarram, de ter que controlar o tempo, ou de ter que segurar o tempo. Ela vai passeando, inclusive, pelas questões do envelhecimento, dessa tentativa de segurar, aquela ideia dos transhumanos, que eles pensam em transportar, né, a mente para um avatar, enfim, tem todo... É bem interessante isso aí. E como o Zacarias colocou, né, a arte recorta os mitos antigos com novas roupagens. A gente vai vendo isso na música, no cinema, enfim, na literatura, né? A narradora lá começa o documentário falando: o tempo tem passado tão rápido que eu já deixo a minha árvore de Natal montada dentro do armário. É como se ele tivesse encurtado e ficado mais rápido, né? Acho que isso vale para o ano passado, né? Pelo menos muitas pessoas têm comentado comigo: nossa, o 2020 não existiu, quase emendou um Natal com o outro. A gente viveu essa experiência, né? E se a gente pensar aí no ano, né, que tem meses, semanas, dias, como se fosse um bloco só, né? Que ano, em que momento estamos, em que mês estamos, né? E é isso, num piscar de olhos, o Natal já chega de novo. Já estamos aqui, né, quase em fevereiro, já não dizemos mais, ou raramente, Feliz Ano Novo, né? Porque o ano já está aí ficando velho, né? E Nietzsche, por volta de 1880, ele já apontava a disseminação de uma cultura da pressa, uma indecente e transpirante afobação, ele falava, que dizia que tudo devia ser feito imediatamente. Bom, se a gente for pensar de 1880 para cá, né, uma mudança aí, como disse o Carl Sagan, uma aceleração do tempo exponencial,
essa sensação, né? As mudanças antes aconteciam, sempre aconteceram, né? Mas hoje parece que é exponencial, especialmente quando a gente pensa na tecnologia, né? Eu fiz, a minha primeira formação é Ciências da Computação, e eu me formei na segunda metade da década de 1980. E, na época, a gente não tinha os computadores pessoais, eles estavam chegando no Brasil. E se ocupava uma sala inteira, um computador de grande porte, a ele se conectava terminais, né? Então, assim, faz tempo, quando eu penso na minha idade, no tempo que eu já vivi, mas não faz tanto tempo assim, se a gente for pensar, né, que são aí 30 e poucos anos. A mudança hoje, né? A gente compra um computador, um celular, alguma coisa, daqui a pouco ele já está obsoleto, né? Para lembrar aqui, a internet ficou acessível para nós no começo da década de 90, final da década de 80 e 90, né? Então, assim, muita mudança, né? Tem um filme que acho que é na Amazon, Estrelas Além do Tempo. Ele conta a história de 3 mulheres negras que trabalharam na NASA na época do lançamento, né, para a Lua, né, e aí vai mostrando lá, elas eram os computadores. Daí a pouco chega um computador enorme que ocupa uma sala inteira e que alguém precisava aprender a programar, né? E de lá para cá, né, década de 60 para cá, quanta coisa mudou. Então essa coisa dessa mudança, né, a uma velocidade intensa aí, né? Até a nossa biologia, né? Se a gente pensar que hoje os bebezinhos já nascem, eu ouvi a minha mãe falar, nossa, agora já nasce abrindo os olhinhos, né? Com olhos abertos, e antes o bebê ficava lá, com olhinhos fechados, sei lá, quantas horas, quanto tempo, né? Os dentes, né? Os dentistas odontopediatras, eles falam, né? Como agora está mais rápido a troca dos dentes, a primeira menstruação, então está tudo muito acelerado aí, né? E essa mudança tão rápida, para o bem e para o mal, né? Como tudo a gente olha aí os dois lados, né? Traz muita coisa boa, essa possibilidade de estarmos aqui, de nos salvou aí na pandemia, né? A gente fazendo atendimentos online, dando aulas online, enfim. Mas ela traz uma carga de sofrimento muito grande, né? Com a exigência que a Hermione já sentiu lá, né, Cris? Quando ela precisava fazer muitas matérias e ela precisou lá do vira-tempo, né? Imagine como seria bom, né? A gente ter um vira-tempo, mas o quanto a gente correria o risco de ficar virando e acelerando demais para devorar tudo, com o risco de não aproveitar, de não saborear, de não aproveitar essa experiência, né? Eu vou ler um trechinho aqui de um livro que se chama Nova Viagem de Heitor. Uma personagem lá, que é a Sabrina, ela falou o seguinte: eu tenho a impressão de que carrego um relógio na barriga. De manhã eu preciso preparar tudo em casa, sair na hora certa para levar o mais velho para a escola e depois correr para o escritório. Não posso me atrasar para todas as reuniões, mas no meio tempo o resto do trabalho fica acumulado. No fim do dia é uma correria para buscar meu filho na escola ou voltar a tempo de dispensar a babá. Depois tem o jantar, as lições de casa. Mal dá tempo de conversar à noite. Eu queria que o tempo andasse mais devagar. Gostaria de saborear a vida. Queria ter tempo para mim, para fazer o que quero. Então, toda essa pressa, essa avalanche de informações, né, vem dificultando aí a dificuldade de escolhas. Quando a gente trabalha com adolescentes, a gente vê muito isso, né? São tantos modelos, são tantas exigências, são tantas possibilidades, e eles ficam perdidos, né? Para o bem e para o mal, tem todo esse leque aí de possibilidades, né? E em 1982, o Larry Dossey, ele trouxe um termo que é doença do tempo. Ele falou que muitas pessoas
estavam lá, né, quando ele falou, dominadas por uma crença obsessiva de que o tempo está escapando de nós e de que em algum momento ele vai acabar nos faltando. E ele deu nome a isso de doença do tempo. E fazendo as minhas reflexões, e quando eu, né, escrevendo a monografia, pensando sobre isso, me veio a ideia, né, e pensando inclusive na pandemia, né, na ideia da epidemia, da doença, da epidemia, da pandemia, essa ideia de que vai se espalhando aí, de que o que a gente está vivendo hoje, né, é uma pandemia do tempo, né? E eu fui atrás do significado da palavra pandemia, vem do grego, foi usada por Platão, para referir-se a um acontecimento de todo o povo. A linguagem médica conceitual se apropriou desse termo, né, para designar a ocorrência de uma doença infecciosa, né, que se espalha rapidamente entre os habitantes de uma vasta região geográfica, podendo alcançar as pessoas de todo o planeta, que é o que a gente está vivendo neste momento, né? Então, o termo pandemia, dessa ideia de ser de todo o povo, foi reduzido, né, a uma patologia, algo patológico aí. E pandemia nos remete, né, se a gente for para a mitologia e para uma linguagem metafórica, ao reino do deus Pan. Vamos imaginar um ser meio humano, meio animal, cujo rosto é barbudo e enrugado. Seu queixo é saliente e tem 2 chifres na testa. Seu corpo é peludo e seus membros inferiores são como os de um bode. Suas patas são finas e seus pés apresentam um casco fendido. Ele é ágil na corrida, trepa com muita habilidade nos rochedos e vive se escondendo atrás das moitas, onde dorme e espia, tanto as ninfas quanto os mancebos, pronto para atacar e copular. Ele carrega consigo uma flauta, ele canta e dança. Ele foi abandonado pela mãe e nunca viveu no Olimpo, ele viveu sempre solitário. Seu lar são as cavernas. Pan, ele representa tudo aquilo que é instintivo, que personifica essa coisa natural, né, da nossa psique, nossos comportamentos em ligação aí com a natureza. O Hillman fala muito sobre ele no livro Pan e o Pesadelo. Ele vai associar Pan ao pesadelo, aos estupros, aos raptos, à epilepsia, às compulsões. É aqui que eu faço uma ponte, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas com a voracidade, né, com as compulsões aí. Mas ele também brinca nas paixões criativas da nossa vida, na arte, no prazer pela estética, no desejo, na sensualidade. Voltando na ideia, para a gente não ficar com essa ideia, né, de Pan, e ele foi muito injustiçado quando foi quase que associado, foi associado ao demônio, e aí, né, pelo cristianismo, ele foi muito rechaçado, né? Daí o Zacarias também pode, de repente, falar e ajudar aí um pouco mais a ampliar isso, né? As pandemias, elas trazem pavor e medo. É o que nós estamos experimentando. Agora não é mais ler a história, né? Como a gripe espanhola, outras experiências que a humanidade teve aí. Agora a gente está vivenciando isso, né? Causas obscuras que nos deixam com a sensação de uma chegada repentina, sorrateira, de forma semelhante às aparições de Pan. É como se Pan tivesse saído de seu esconderijo do meio das moitas e começado a perseguir não só as ninfas, mas todos nós, toda a humanidade aí. A pandemia é algo de todo o povo. Praticamente todos os habitantes da Terra estão vivendo essa experiência. Eu me lembro de um meme, e eu olhava para ele e falava, olha eu aí, que logo no começo que tinha uma pessoa olhando assim no muro da casa, no portão, e o coronavírus passando, né? Acho que é essa sensação, pânico, né?
pandemia, isso nos provoca aí bastante, né? E essas visitas de PAN, elas são importantes e são necessárias porque nos permite vivenciar essa experiência do corpo. Elas trazem de volta a imaginação para o corpo, já que ele foi tão rechaçado, né, tão reprimido, expulso, inclusive, da nossa imaginação aí, né? E aí os deuses viram doenças, porque eles têm que vir de uma forma sorrateira, pelas portas do fundo, né? Então, a pandemia nos lançou, é quase como se a gente estivesse num filme, quando a gente assiste um filme e começa a ficar em câmera lenta, né? A nossa vida foi lentificada ou foi freada. E aí, cada um de nós, associando aqui, pensando um pouco no que a Cris trouxe com o Tiago, né? Cada um aí está tendo que empreender uma jornada heróica para passar, para vivenciar este momento, né? Cada um aí com os seus desafios, com a singularidade né, das nossas vidas e das nossas experiências, né? Então, o que é essa expressão, né? O que eu quis dizer com essa expressão pandemia do tempo, né? É a ideia de que há uma pandemia que faz parte do tempo, cujos principais sintomas seriam essa vida extremamente acelerada, que nos leva a devorar tudo o que encontramos pela frente, mas tão rapidamente que não há tempo para digerir, para absorver, como diz o Hillman, para transformar eventos em experiências, né? Que a gente tem que viver uma coisa atrás da outra, ticando, né? E aí a gente passa a viver esse tempo, né, como um túnel contínuo, repetitivo, um tempo que devora, que desgasta, que esgota, né? Cenário de uma frenética e acelerada corrida por fazer render ao máximo cada minuto, né? Então é a questão de ser produtivo, né? Eu ouço adolescentes dizerem nas férias que estão se sentindo vagabundos, porque, como assim não estão fazendo nada, não estão produzindo? Ou pessoas que dizem, já ouvi também, nas férias, meu pai disse que a gente tem que carregar pedra, que a gente tem que estar sempre produzindo. Então, não há essa permissão nem para usufruir do descanso, da parada, da pausa, né? A importância do silêncio, da pausa na música, na vida. E o Lipovetsky traz a ideia de que nós estamos vivendo ao mesmo tempo a era do vazio e do excesso. Eles coexistem. Ao mesmo tempo que tem esse excesso, né, de muitas coisas aí, reinam a indiferença, a banalização, essa cultura. O Bauman também fala isso, bastante isso, né? Essa repetição desenfreada, esse desencanto, a monotonia, e essa verdadeira obsessão pela informação e pela comunicação, né? Aqui, quando a gente pensa na informação e na comunicação, se a gente for para a mitologia grega, a gente vai para Hermes, o deus da comunicação, né? E como ele de novo, né? Como a gente foi salvo por essa possibilidade de comunicação e de troca, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um texto do Hillman também que fala sobre isso, é a ideia de uma intoxicação hermética, esse excesso de Hermes, ou esse excesso de todas as coisas, né? O quanto ele pode nos intoxicar, o quanto ele nos prejudica, o quanto ele vem também aí, né? Como, de novo, para o bem e para o mal, né? E esse excesso de vazio, essa coexistência de vazio e excesso está gerando muitos desafios para nós, né? E a pandemia trouxe essa parada, a pandemia do coronavírus trouxe essa parada forçada, né? Nós fomos aqui, o Zacarias falou bem, né? A questão do ficar em casa, né? A Cris também trouxe um pouco disso, essa sensação, esse excesso, logo que entrou a pandemia,
eu recebia muitos convites para live, para curso, aprendo inglês em não sei quanto tempo, faço um curso disso, leia isso, leia aquilo. Eu fiquei intoxicada, eu fiquei assim, empanturrada. Essa é a imagem que eu não conseguia digerir, não. Então, eu tive que me afastar de todas essas coisas, ou pelo menos diminuir aí, ficar no essencial, né? E a cobrança, né? Porque a cobrança, as pessoas esperam que você esteja sempre nas redes, que você esteja sempre se comunicando, sempre recebendo aí as informações, né? E lembrando que os deuses castigam a desmedida, tanto o excesso quanto a extrema falta, que é a ideia da híbris aí, né? Então, muito se fala sobre a necessidade e, ao mesmo, a dificuldade de termos tempo livre, de termos, então, essa pausa, essa parada nas nossas vidas, né? E as paradas são aí, então, vistas como preguiça, né? Como não são permitidas, né? Mas lembrando que lá Deus descansou, né? No 7º dia, depois que ele criou o mundo, ou, né, numa passagem lá com Jesus, ele fala, olhai os lírios do campo, né, dos campos, eles não tecem, aí a beleza exalta, né, exulta aquela beleza dos lírios. Então, assim, ao mesmo tempo que a preguiça é tida como um pecado capital, porque né, entrou nessa lista de pecados capitais, ela tem essa exortação também, para que a gente viva com mais cautela, né? E nós temos, né, desde que saímos do paraíso, nós temos que trabalhar, né? É o suor do nosso corpo para conseguir o pão, né? Suor e a dor aí, né? Então, essa ideia da pandemia do tempo, essa percepção, na verdade, né? De que a gente está numa era do vazio e, ao mesmo tempo, do excesso, de um produtivismo, né? Tudo tem que ter uma utilidade, né? Tudo tem que resultar em algo útil, né? Embora essa parada da pandemia, né, ela tenha sido vivida a nível coletivo, a gente sabe que cada um viveu aí na sua singularidade, né? São dois polos de uma mesma vivência, né? E aí a variação entre esses polos aí, né? De pessoas que gostaram muito dessa experiência de parada, claro que não da pandemia, mas da possibilidade de parar, né, da possibilidade de voltar para casa, de ficar em casa, de ficar mais próximo dos seus familiares. E tem a experiência daqueles que, isso tudo para além do grande sofrimento, das mortes, né, da impossibilidade de velar os entes queridos, enfim. Mas eu estou pensando nessa experiência psicológica mesmo diante da parada forçada, que foi a pandemia, né? E é possível descobrir, né, perceber aí, experimentar a possibilidade de parar e não morrer, né? Essa ideia de desacelerar. O Hillman fala com uma expressão de festina lente, que é acelera com vagar. Que nós possamos, né, quando a vida continua, a vida exige, né, estar nesse mundo exige uma adaptação. E nós temos que, né, faz parte da vida, trabalhar, se encantar pelas coisas, fazer coisas que gosta, né? Isso faz parte da vida também. Mas que a gente possa saborear, que a gente possa ter tempo, como disse o Zacarias, né? E acho que essa vivência de cozinha, de lavar a roupa, de varrer o chão, de experiências divinas, adorei ouvir isso, né? Que a gente terceiriza, que a gente automatiza, né? Robozinho que aspira o chão, ótimo, deve ser muito bom. Eu não tenho, o meu aspirador ainda é manual, mas mesmo assim, quer dizer, se perde essa possibilidade de viver essas experiências. E a pandemia trouxe isso, né? Eu li no começo que nunca se vendeu tanto farinha de trigo, porque as pessoas começaram a fazer pão,
né? Então, que delícia poder vivenciar isso, né? E que a gente possa vivenciar isso. Não precisa ter uma pandemia ou uma parada forçada para a gente experimentar essas coisas divinas, né? Ou de beber um bom vinho, de sentar, de conversar, de olhar a lua, porque as pessoas não têm tempo mais para tudo isso, né? E aí a experiência de estar à deriva, porque quando a gente entra nessa parada forçada, a gente fica com esse sentimento, muitas vezes, de estar à deriva, de flutuar, de estar sem rumo, sem direção, ou extraviando, né? Que é um desvio, a gente é lançado nesse desvio aí, né? E muitas vezes a gente pensa e sente isso como a morte, não a morte literal, necessariamente, né? Que infelizmente está aí rondando, mas essa experiência de morte, de parada, né? E a Patrícia Berry traz, no seu livro O Corpo Sutil de Eco, o mito da medusa. É um capítulo que ela fala, chama Parada, um modo de animação, e ela vai trazer o mito da medusa para nos falar da possibilidade de, na parada, na verdade, ela conta o nascimento do Perseu, que a Danae ela estava enclausurada pelo pai, Acrísio, e houve uma chuva de ouro, né, do sêmen de Zeus, e ela engravidou nessa reclusão, ela engravidou de Perseu ali, e quando o Acrísio ouviu o choro do bebê, porque ele não sabia disso, ele não queria também que ele tivesse um sucessor, alguém que pudesse tirar o trono dele, né? Por isso que ele prendeu a filha ali. E aí ela vai contar toda uma história, eu não vou entrar aqui para não, porque acho que o nosso tempo está terminando aí, né, Simone? Mas ela vai contar a vida do Perseu, como ele e a mãe saíram de lá, né, lançados, quando a Acrísio descobriu que tinha um bebê, ele lançou a mãe e o Perseu no mar, numa caixa, e aí um pescador, essa é uma das versões aí, pegou aquela caixa e os libertou. E foi Perseu quem matou a medusa, né? Então, a Patrícia vai fazendo essa associação da parada com a animação, e ela vai falando a parada como um modo de fazer alma, que é uma linguagem muito aí da psicologia arquetípica, né? Essa ideia de transformar eventos em experiências, de dar valor psicológico, né? É trazida como essa ideia de cultivar a alma, ou de animar, né? Se a gente for pensar aí, né, nesse termo todo. Então, muita coisa mudou desde aquele tempo em que a natureza, que a gente mediu o tempo lá, contando varetinhas, ossos, né? Ou vendo o prato de óleo queimar, e a gente contava o tempo, aquela conexão com a natureza, né? Que a gente estava, os ciclos regendo aí a nossa vida, né? Agora nem há tempo mais de plantar, de colher, porque a gente tem maçã. Eu me lembro na minha infância, a maçã tinha uma época, a laranja tinha uma época, o milho, agora tudo tem o tempo todo, mas para mim perdeu o sabor. Aquela sensação de que está tudo quase igual, né? Porque tirou-se, a gente perdeu essa conexão com o ritmo da natureza, com o ciclo da natureza, né? Virou um fazer e um produzir compulsivo aí, para o bem e para o mal, né? Não podemos deixar de lembrar que tem aí a quantidade de alimentos, enfim, uma necessidade aí, né? Mas, enfim, essa falta de tempo para observar as cores e a beleza, né? Para entrar em contato aí com Afrodite, né? Que é a beleza, né? Que é essa coisa que nos instiga, né? E sentir os aromas, as texturas, saborear o mundo, as coisas do mundo, ouvir a música, ouvir as pessoas. E a gente ficou, então, com esse excesso, né? Essa ideia da pandemia do tempo, essa ideia de um excesso, de uma imensidão de coisas que nos atingem, de situações, de experiências, ou de eventos, né? Mas que não se tornam eventos, experiências psicológicas, que não ganham esse valor, né? E aí a gente não consegue experimentá-los, né? Então, a vida não vai ficar parada, a gente sabe disso, né? Tomara daqui a pouco a gente possa
né? Tá caminhando, tá juntos presencialmente, né? E a gente continua aí, mas que a gente possa aproveitar mais essa experiência do momento presente, né? Essas experiências divinas aí. Eu vou terminar lendo um trechinho do Rubem Alves. Sentia que o relógio me chamava para o seu tempo, que era o tempo de todos aqueles fantasmas, o tempo da vida que passou. Tenho saudades dele, por sua tranquilidade honesta, repetindo sempre, incansável, tempus fugit. Ainda comprarei um outro que diga a mesma coisa. Um outro relógio que diga a mesma coisa. Relógio que não se pareça com este meu, no pulso, que marca a hora sem dizer nada, que não tem histórias para contar. Meu relógio só diz uma coisa, o quanto devo correr, para não me atrasar. Mas o relógio não desiste, continuará a nos chamar à sabedoria. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Denise. Com certeza. Muito bom te ouvir e repensar, né? Eu acho que é o tempo de pensar o tempo, né? De repensar esses tempos aí que a gente está vivendo. E eu vou deixar aberto se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma consideração. A gente ainda tem uns minutinhos. Acho que só complementando, como a própria Denise comentou, do tempo em outras culturas, né? Estava falando do Cronos, né? Aí, na cultura Banto, a gente tem um orixá que chama Tempo, né? Que na cultura Nagô é o Iroko, né? Que é um orixá que é representado por uma árvore, né? Aqui no Brasil é a gameleira, né? A gameleira branca, na África é uma outra espécie, e é o orixá que mora nessa árvore, que ele é o senhor do tempo, nesse sentido de que ele está perpetuamente, né? E diz a lenda que o Iroko foi a primeira árvore a ser plantada. Então, esse tempo que vai passando foi praticamente a primeira coisa colocada, vamos dizer assim, né? O primeiro orixá que surge e, a partir disso, ele vai passando todo o tempo. E uma das histórias conta que uma vez ele ficou muito aborrecido com uma mulher que não cumpriu determinadas obrigações e, então, ele engoliu ela. Então, a árvore abriu uma boca, engoliu a mulher do pescoço para baixo. Então, ela ficou com a cabeça para fora do tronco da árvore, e aí ela ficou lá gritando e tudo, e aí o marido foi, outras pessoas foram e consertaram o erro que ela tinha praticado, né? Deram um jeito de pagar a dívida, e aí ela foi colocada de volta e ainda engravidou de um menino que foi sacerdote de Iroko, porque ele foi, de certa forma, acolhido dentro da própria árvore. Então, só para complementar as histórias em outras, né, culturas que falam de tempo, na cultura Nagô, Yorubá e Banto, o tempo o tempo é um orixá, muito importante. Mas bonita essa imagem do tempo numa árvore, né, Zacarias? É uma outra imagem, né? De um tempo plantado. Interessante aí. E tem a ideia também de ser devorada, né? Assim como Cronos também, a mulher devorada. Repete essa ideia. Somos todos devorados pelo tempo, de uma forma ou de outra, né?
Mas me chama a atenção, Denise, na sua fala, né, que eu acho que aproxima muito, muito atual, claro, a nossa relação, né, com o tempo que se transforma na pandemia, ou pelo menos a oportunidade, né, porque não é para todos, mas a oportunidade de rever o próprio tempo. E a gente tem percebido, ontem mesmo eu conversava com uma amiga, sem romantizar, porque está duro, né? Está difícil, está sofrido, muita coisa difícil da gente enxergar, mas a gente fica assim, impressionado com tanto de produção criativa que tem surgido, né? O quanto que você tem se deparado com pessoas que têm mudado, né? Assim, a perspectiva de vida, traz uma contribuição diferente, mesmo fazer um pão, mas eu tenho um amigo mesmo que começou a fazer pão e mudou muito, assim, agora ele trabalha e entrega pão aqui para gente, mas é um outro pão que eu recebo. Eu falo que o dia que o pão dele chega, vem um pão naquele saquinho de papel e vem com um bilhete, né? Que a esposa dele manda para a gente todas as semanas. E aí, nesse dia do pão que chega, é o nosso ritual do café, que a gente não tinha se perdido num outro tempo, né? E é tudo muito diferente. A gente pensar que você poder se reunir para comer esse pão, você sabe de onde a origem desse pão, a mão desse padeiro, o carinho, o cuidado que está envolvido em tudo isso muda, né? Assim, dá uma mudança impressionante. Então, tem percebido que talvez seja o tempo do invisível, né? Das sutilezas, que no outro momento não dá. Então, acho que a dureza talvez nos possibilite, que eu acho que é esse tempo do Kairos, que são as brechas que a gente vai encontrando. As coisas absurdamente duras, né? Bizarras até de ser vistas, e muitas vezes a gente é bombardeado o tempo todo, e vai passando assim, né? Você vai passando, vai vendo notícia, a gente vai crescendo assim de horrores. Eu acho que tem um outro tempo que vai cruzando, né? Que eu acho que é esse tempo oportuno da sutileza, da beleza, que talvez seja essa coisa que a gente falou do subverter o tempo, né? O tempo Kairos possibilita essa subversão, dá uma quebrada aí, né? Nessa coisa linear, nessa cronologia que permite a gente vivenciar paralelamente outros tempos. E por isso que eu acho que fica uma sensação que parece que tem tanto tempo, né, que começou a pandemia, mas parece que foi ontem, né? A gente está tendo que redimensionar isso aí, essa relação com o tempo. E aí eu não falei sobre o Kairos, aí você trouxe, né, a Cris tinha falado, o Kairos, o tempo da oportunidade, né, essa possibilidade de a gente ter o panteão, eu vou falar grego, tá, Zacarias, porque foi o que eu, né, mas adorarei um dia ir ampliando essas ideias aí. Mas assim, Afrodite, né, com a ideia da beleza, Hestia, com o fica em casa, porque a deusa da lareira, né? Você falou sobre a possibilidade essa questão da oportunidade, a possibilidade de forjarmos uma nova possibilidade de vida, aí nos remete a Hefestos, né? Hermes. Então, assim, olha como essa possibilidade de te resgatar, né? E trazer para a nossa psique aí, né? Trazer do que está banido, né? Do que foi banido aí com o monoteísmo, né? Essa possibilidade de olhar, né? E de vivenciar, de experimentar todo esse panteão de deuses aí. Um panteão. Muito bom. A Rúbia agradece, gratidão a cada um que, com muito carinho, compartilhou seus conhecimentos. Foi um sábado maravilhoso. Eu concordo com a Rúbia. A gente teve a oportunidade aí, né, de passar um sábado, como você mesmo falou, né, Denise, que a gente não vê o tempo passar.
Eu acho que essa coisa de poder, e temos percebido isso, né? Que com todas as dificuldades, a gente tem encontrado uma oportunidade de fazer outros encontros, né? De ter essa possibilidade de aproximar, né, essas distâncias, quebrar fronteiras. A gente tem feito encontros e tem essa possibilidade mesmo, né? De estar dentro desse contexto. E a ideia de fazer esses diálogos junguianos é essa possibilidade, não fazer só o evento, um evento de passagem, como você falou, Denise, a coisa de ter uma experiência. Por isso, essa ideia da gente fazer a inscrição, a divulgação, que as pessoas se inscrevam, que a gente fique numa sala, porque é uma possibilidade de troca, né? E o Zacarias ainda falou mais cedo, e liga a câmera de preferência, vou pedir agora, quem estiver aqui, se puder ligar a câmera para a gente encerrar, olhando as pessoas, eu acho que dá uma sensação de proximidade, né? De algo mais artesanal que a gente possa estar fazendo nesse momento, que eu acho que é bem importante, né? A troca de conhecimento, a troca a partilha aí desses estudos nos ajudam bastante mesmo. Célia, você está aí? Estou. Ia fazer uma foto. Bom, então, eu acho que nós só temos que agradecer, né, Simone, porque foi um evento, assim, foi um sábado super gostoso, que a gente não viu o tempo passar, né? E houve um encadeamento, né? Com aquilo mesmo que você já colocou, né? Nós não havíamos pensado, cada pessoa que a gente convidou se propôs a falar, né, de uma temática, e no fim a gente conseguiu aí fazer um eixo maravilhoso, né? Porque eu acho que talvez seja esse momento mesmo, né? Dessa pandemia, desses desafios aí que a gente foi colocado e nós temos que enfrentar, né? Não podemos parar, a vida tem movimento, né? Mas aí dentro, cada um vai escolher o seu ritmo. Eu acho que é essa a questão, né? E aí, para finalizar, né, eu só gostaria de lembrar que nós estamos ainda com as inscrições abertas, já finalizando, para essa segunda turma do curso de especialização em psicologia analítica e junguiana, né, cuja aula inicial está prevista para ser dada no dia 20 agora de fevereiro, pelo professor Alessandro, né? Ele vai dar a aula inaugural. Então, quem ainda tiver vontade de conhecer um pouco Fala quem mais... que é o professor Alessandro, Célia? Então, aí você não quer apresentá-lo, que você sabe mais aí o currículo dele, que eu posso esquecer, não dar o crédito adequado. Fala aí um pouquinho, que ele é o presidente. O professor Alessandro, hoje ele é o presidente, né, da Associação Junguiana do Brasil, a JB. Tem feito um trabalho muito interessante, muito importante. Foi professor também na primeira turma, né? E está conosco aí, e ele que vai dar aula inaugural para a gente. Então, o nosso abraço carinhoso, fraterno, em cada um de vocês, e cada uma das pessoas aí que responderam ao nosso convite, né, que estão participando, e que também doaram o seu sábado para ouvir, né, sobre essa questão, né, que nós tratamos nesse evento. Então, nossa gratidão. E sintam-se acolhidos, tá? Estamos à disposição para qualquer coisa que vocês julgarem que a gente possa atendê-los, tá? Então, um forte abraço aí para todo mundo. Um abraço para todos. Vamos fazer uma foto, Obrigada, Simone. mais uma vez. Deixa o pessoal abrir a câmera. Eu já fiz algumas aqui. Você já fez? Só tirar um print Se aqui da quiser tela. fazer alguma aí melhor... Nós temos um fotógrafo aí, né? O Tiago. Tiago é um espetáculo, gente. A gente tira um print aqui da tela, fica mais fácil. Faz uma foto aí para nós, Tiago. Passa no Photoshop, tá? Peraí, vou tirar o print, hein? Alguém faz uma contagem aí?
Foi. Ótimo, obrigada. Um abraço para todos. Obrigada, gente. Um beijo aí, Camila. Tchau.